Eu cumprimento aos irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos começando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Apostólica Verdade e Vida. E eu aproveito para lembrar os irmãos que, além das videoaulas, nós disponibilizamos aí semanalmente o esboço de cada lição e também disponibilizamos diariamente arquivos de áudio contendo a reflexão da leitura diária também de cada uma das lições. E para os irmãos que tiverem interesse em receber esse material, basta estar nos informando aí o seu endereço de e-mail que nós estaremos enviando. E eu quero lembrar ainda que os materiais que são fornecidos como apoio para alunos e professores, eles não substituem as aulas presenciais que ocorrem todos os domingos às 16 horas na sede da Igreja Apostólica Verdade e Vida. Nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2016 o tema O Final de Todas as Coisas, Esperança e Glória para os Salvos. E a lição de hoje é a lição de número 13, que tem por título O Destino Final dos Mortos. Trata-se da 13ª e também a última lição deste trimestre, onde nós estaremos fechando o tema sobre escatologia. Bom, aqui nós temos os tópicos que serão abordados aí na lição de hoje. Primeiro nós teremos uma introdução onde nós abordaremos pontos importantes referentes ao tema do destino final dos mortos. Depois nós falaremos sobre o chamado estado intermediário. O que é o estado intermediário? Onde vai ocorrer? Em que momento vai ocorrer? Enfim, a gente vai estar falando em mais detalhes sobre isso. Depois falaremos sobre o tema propriamente dito, que é o destino final dos mortos. Ou seja, falaremos sobre a eternidade. Depois nós faremos aí um resumo, onde vai ser apresentado um diagrama que vai resumir de uma forma assim bastante simples tudo o que foi abordado até aqui nesta lição. Depois nós faremos também algumas refutações. Existe uma série de teorias e heresias quando se fala sobre a morte. E aqui nós vamos apresentar algumas evidências bíblicas para refutar aí algumas teorias que não têm respaldo bíblico. Depois nós apresentaremos aí uma mensagem conclusiva e por fim nós apresentaremos qual será o tema do próximo trimestre. Bom, vamos iniciar então com a introdução. Irmãos, nós vimos no decorrer deste trimestre toda a sequência de eventos escatológicos que ocorrerão. Os irmãos se recordam que a gente usou aí durante boa parte das aulas aquele diagrama que mostrava a sequência destes eventos. Porém, nós vamos entender aqui agora de forma macro o que vai ocorrer com cada pessoa que morre. O que ocorre, melhor dizendo, com cada pessoa que morre. E a sequência básica é a seguinte: primeiro ocorre a chamada morte física, depois ocorre a chamada ressurreição e por último nós temos a eternidade. Então nós veremos aí no decorrer da lição mais detalhes sobre cada um desses acontecimentos, sobre cada um desses blocos que os irmãos estão vendo aqui no slide. E nós também vamos falar sobre o que acontece entre cada um deles. Tá? Então, entre cada um deles também tem aí alguns eventos. Nós vamos estar detalhando isso nos próximos slides. Então, agora nós vamos relembrar aí alguns pontos que são importantes para que se possa entender corretamente o tema de hoje. Tá? Então, primeiramente, nós falaremos aí sobre a morte. Tá? Morte, os irmãos sabem, nós já estudamos sobre isso. Morte na Bíblia significa separação. E a Bíblia ela fala basicamente sobre 3 tipos de morte. A primeira delas é a chamada morte física. Como nós vimos, morte é separação. Tá? Então, morte física, o que é? É a separação do nosso corpo físico, em relação à nossa alma e ao nosso espírito. Então, trata-se aqui, irmãos, daquela morte que todos estão sujeitos a ela. Não importa aí o motivo, seja por um acidente, seja por uma enfermidade, seja por idade, enfim, é a morte que
todos nós estamos sujeitos a ela, é a separação do corpo em relação à alma e ao espírito. Segundo tipo de morte que a Bíblia nos apresenta é a chamada morte espiritual. Então, como morte significa separação, esse segundo tipo de morte também é uma separação. Separação do quê? Separação entre o homem e Deus. Tá? Separação essa devida ao pecado. E aqui tem um ponto interessante, irmãos, que essa separação ela pode deixar de existir uma vez que a pessoa ela pode aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, passando aí, como diz a Bíblia Sagrada, a ser vivificada. Tá? Então, uma pessoa ela pode estar morta espiritualmente, porém ela pode estar viva fisicamente. Então, nesse caso, ainda há esperança para essa pessoa através de Jesus Cristo. Agora, se a pessoa ela estiver morta espiritualmente e ela também morrer fisicamente, aí nesse caso não tem mais solução para ela. Nesse caso a Bíblia é muito clara em dizer que o destino dela vai ser o inferno e ali ela vai aguardar o juízo final. Nós vamos ver isso aí em mais detalhes mais para frente. Então esse é o segundo tipo de morte que a Bíblia fala, que é a morte espiritual, que é a separação entre o homem e Deus devido ao pecado. E depois nós temos também a chamada morte eterna, ou ela também é chamada na Bíblia de segunda morte. Tá? Então também não é diferente, ela também é uma separação. Só que aqui a gente está falando da separação eterna entre o homem e Deus. Essa morte eterna, essa separação eterna entre o homem e Deus, ela vai acontecer logo após o chamado juízo final. Nós estudamos sobre isso há algumas lições atrás. Tá? Então, ela é a morte eterna ou a segunda morte. E uma coisa interessante aqui também, irmãos, o salvo em Cristo, ele pode até morrer, só que ele vai morrer uma única vez, que é a morte física. Por que eu digo pode até morrer? Porque os irmãos bem sabem que alguns eles poderão nem experimentar a morte física, caso estejam vivos aí no momento do arrebatamento. Tá? Já o ímpio, ele vai morrer duas vezes. Ele vai morrer fisicamente, ele já está morto espiritualmente, por isso que ele é ímpio, ou seja, ele não foi vivificado pela ação de Jesus, né, pelo ato expiatório de Jesus, porque ele não aceitou isso para a vida dele. E também vai passar pela morte eterna. Enfim, essas são as três mortes que a Bíblia nos ensina. Agora, no caso específico dessa introdução que nós estamos fazendo, nós estamos considerando aqui em cima, olha só, a morte física. Tá? Então a gente está falando de morte física. Eu só comentei dos três tipos de morte, porque mais para frente a gente vai precisar entender a morte espiritual e a morte eterna também. Mas nesse diagrama introdutório a gente está falando sobre morte física. Depois nós temos aqui a chamada ressurreição. Tá? Então, entre a morte e a ressurreição, irmãos, existe um ponto importante para ser entendido. Só que nós vamos falar sobre isso um pouco mais adiante. Tá? Porque os irmãos podem olhar esse diagrama e falar, pô, peraí, mas depois que morre fisicamente não acontece a ressurreição. Tem um monte de coisas que acontecem aqui no meio. É verdade, mas não se preocupem com isso agora, que a gente vai estar falando sobre isso mais à frente, mais adiante. Então, o importante aqui é saber que, também é uma revisão que nós estamos fazendo, a Bíblia fala sobre três tipos de ressurreição também. Tá? Então, a primeira delas é a chamada ressurreição de mortos. Tá? Ressurreição de mortos. Aqui, irmãos, a Bíblia se refere aos casos daquelas pessoas que morreram fisicamente e que por uma intervenção divina, ou seja, por um milagre, elas voltaram à vida. Então aí no slide a gente tem como exemplos o caso de Lázaro, tem aí o caso do filho da viúva de Naim, o filho da Sunamita, enfim, e outros mais que ressuscitaram. Agora, vale lembrar também, irmãos, que eles ressuscitaram da morte física, mas eles morreram novamente. Ou seja, nenhum deles venceu definitivamente a morte. Tá? Então essa é a chamada ressurreição de mortos. Depois os irmãos vão entender um pouco mais à frente porque é importante saber sobre essas ressurreições. Isso aqui é uma revisão porque nós já vimos isso no decorrer do trimestre também. Depois nós temos a chamada primeira ressurreição. Primeira
ressurreição. Aqui, irmãos, trata-se da ressurreição de todos os salvos, tá? De todos os salvos. Abrangendo aí basicamente, primeiro, Cristo, está aqui no slide, está vendo? Ó, Cristo como as primícias, tá? Cristo, irmãos, Jesus Cristo, ele foi o único que passou pela morte física, ou seja, ele passou pela primeira morte e conseguiu vencê-la definitivamente. Diferente do que a gente, dos exemplos que a gente mencionou, falando aí sobre Lázaro, sobre o filho da Sunamita, da viúva de Naim, enfim, Cristo, ele venceu definitivamente a morte. Os exemplos que a gente citou anteriormente, eles morreram novamente. E a Bíblia afirma lá em 1 Coríntios 15, 20, né, mas de fato Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Tá? Então Cristo primeiramente como as primícias, depois os que vão participar dessa primeira ressurreição. Todos aqueles que morreram em Cristo, de todos os tempos, desde o Antigo Testamento, todos que morrerem em Cristo e também todos aqueles crentes salvos que estiverem vivos no momento do arrebatamento, eles também participarão dessa primeira ressurreição. Depois nós temos aí as duas testemunhas do Apocalipse, né, que são as duas testemunhas escatológicas, está lá em Apocalipse capítulo 11, e temos também os mártires da grande tribulação, está lá em Apocalipse capítulo 20, versículo de número 4. Tá? Nesse aspecto, irmãos, aqui nós temos um ponto que pode gerar aí algumas dúvidas. O fato das duas testemunhas e dos mártires da grande tribulação eles fazerem parte da primeira ressurreição, isso pode gerar dúvidas, né? A primeira ressurreição, irmãos, ela pode ser entendida dessa forma como um evento que ele não vai acontecer em um único momento, tá? Uma vez que os mortos em Cristo e os crentes vivos e salvos, eles vão participar da primeira ressurreição no momento do arrebatamento, enquanto as duas testemunhas vão participar da primeira ressurreição na tribulação e os mártires eles vão participar logo após a tribulação na vinda de Jesus em glória para estabelecer seu reino milenial. Então, caso os irmãos queiram entender um pouco melhor sobre isso, eu recomendo que os irmãos assistam novamente a videoaula referente à lição de número 5 deste trimestre. Tá? Então, enfim, esta é a primeira ressurreição, que ela é destinada aos salvos em Cristo Jesus. Tá? E depois nós temos a chamada segunda ressurreição. Essa segunda ressurreição ela vai acontecer logo após o milênio, logo após o reino milenial de Cristo, nós já vimos isso também, e ela vai ser para todos aqueles que não foram salvos, para aqueles que morreram em seus delitos e pecados. Tá? Eles vão ser ressuscitados para estarem diante do juízo do grande trono branco, chamado juízo final. Nós estudamos sobre isso também. Enfim, essas são as três ressurreições. E o terceiro bloco da sequência, dessa sequência macro que nós estamos avaliando, nós temos a eternidade. Vamos ver o que nos diz a Bíblia, irmãos, lá em Daniel capítulo 12, versículo 2, e no Evangelho de Jesus escrito por Mateus, no capítulo 25, no versículo de número 46. Diz assim a palavra do Senhor, Daniel 12, 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E em Mateus 25, 46, e irão estes para o tormento eterno, estes no caso que ele está dizendo são os ímpios, os não salvos, né? Mas os justos para a vida eterna. Então, irmãos, os versículos lidos, eles falam de dois destinos diferentes. Tá? Então, nós podemos entender aqui o seguinte, a eternidade, lembra que a gente está falando aqui sobre eternidade. Tá? A eternidade, ela é para todos, só que os locais onde vai acontecer essa eternidade e a maneira com que vai acontecer são diferentes. Tá? Os salvos, está muito claro aqui nos versículos lidos, que eles irão, ou melhor, eles terão a vida eterna. Agora, os ímpios, eles vão ter o quê? O tormento eterno. Tá? Então essa é basicamente aí a diferença de destino que terão os salvos, né, os justos, e
os ímpios no que se refere à eternidade. E os irmãos sabem, quando a gente fala o termo eternidade, a gente está falando de algo que é duradouro, que é para sempre, que não é passageiro. Tá? Antes, irmãos, de entrarmos aí no tema propriamente dito da lição de hoje, tem mais um ponto que se faz necessário a gente recordar, porque a gente vai ter que comentar sobre isso mais à frente, então a gente vai estar recordando agora só para os irmãos não se confundirem quando a gente estiver falando aí sobre o destino final dos mortos. Tá? Na videoaula passada, nós falamos sobre a existência de 3 céus com base lá em 2 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo de número 2, de 2 até 4. Tá? Então, apenas para recordar, nós temos o primeiro céu, né, que a gente chamou aí, convencionou de céu inferior, tá? Esse é o primeiro céu. Tá? Esse primeiro céu refere-se ao céu onde é o céu visível, né, onde nós vemos aí as aves e os aviões voando, é o céu chamado de céu atmosférico. Tá? Depois nós temos o segundo céu, que a gente chamou aí, convencionou de céu intermediário, né? A Bíblia não fala esses termos, tá? A gente só convencionou para ter mais ou menos uma ideia na nossa mente de quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, no que diz respeito a um posicionamento, tá? Assim, olhando para cima. Aí temos o segundo céu. Esse céu nós vimos aí em aulas anteriores que ele é o céu estelar, ou o céu planetário, ou seja, em outras palavras, é onde estão os astros, onde estão aí as estrelas, tá? Então ele é o céu estelar. E por último nós temos o terceiro céu, o céu superior, né? O céu que está mais acima. Ele é chamado também de céu dos céus. É lá que está o trono de Deus, é lá que Deus habita. Tá? Então, estes são aí os 3 céus. Bom, fim dessa introdução, irmãos, nós vamos falar então sobre o chamado estado intermediário, ou seja, nós falamos sobre a morte, sobre a sequência, né, da morte, da ressurreição e da eternidade. Falamos sobre os 3 tipos de morte, né, sobre a morte física, sobre a morte espiritual, sobre a morte eterna. Falamos sobre ressurreição de mortos, primeira ressurreição e segunda ressurreição, e falamos também sobre a eternidade, sobre o destino dos justos, né, que é a vida eterna, e o destino dos ímpios, que é o tormento eterno. E também falamos sobre os 3 céus, o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. Então, entendida esta parte, a gente pode passar para o tópico seguinte, onde a gente vai falar sobre o estado intermediário, já entrando agora no tema desta lição. Então vamos lá, estado intermediário. Nós vimos na introdução que após a morte acontecerá a chamada ressurreição. Tá? Porém, irmãos, entre um e outro evento, ou seja, entre a morte física e a ressurreição, existe aí um período de tempo onde os mortos eles estarão no chamado estado intermediário. Quando eu digo estarão, irmãos, é aqueles que não morreram ainda e vão morrer, porque os que já morreram já estão neste estado intermediário. Tá? Depois a gente vai entender o porquê que convencionou se chamar de intermediário. Intermediário é o que está entre 2 coisas, né? Então a gente vai entender isso aí um pouco mais à frente. Então, irmãos, nós podemos concluir que o estado intermediário o que é? É o estado entre a morte física e a ressurreição. E esse estado intermediário, ele abrange tanto os salvos quanto os ímpios. Tá? Então, de novo, o estado intermediário é o estado entre a morte física e a ressurreição, tanto para os salvos quanto para os ímpios. E nós vamos ver aí mais detalhes nos próximos slides sobre esse estado intermediário. Ou seja, qual a diferença desse estado intermediário dos salvos em relação aos ímpios? É a mesma coisa? Estarão no mesmo lugar? A gente vai entender isso em mais detalhes, tá? Então, ele é chamado de estado intermediário porque nós podemos assim entender, só para facilitar o raciocínio, tá, irmãos, que ele estaria aí entre 2 estados. Tá? Então, o primeiro estado a gente pode chamar de estado inicial, que é o estado da vida. A pessoa não morreu ainda, ela ainda está viva. Tá?
Depois ela passa para o estado intermediário, que ele é caracterizado pela morte. A pessoa morreu, ela não está mais no estado inicial, que é o da vida, ela entra no estado intermediário. E logo depois tem aí, vamos chamar de estado final, que é a eternidade. Então ele é chamado de intermediário porque existem outros dois estados, um antes e um depois dele. Agora, para nós podermos aí, irmãos, meditar nas características, né, que se referem a esse chamado estado intermediário, né, para que a gente possa entender um pouco melhor, nós vamos fazer uso aí de uma passagem bíblica que está lá no Evangelho de Jesus escrito por Lucas, no capítulo 16, nos versículos de 19 a 31. Tá? Então vamos ler aqui rapidamente. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, Abraão meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se iam. Porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Bom, nós lemos aqui, irmãos, nós temos uma passagem que ela é muito conhecida aí, ela é muito pregada também nas igrejas, que fala sobre a parábola do rico e de Lázaro, né? Fala sobre o rico e Lázaro. E essa passagem ela nos mostra muitos detalhes sobre o chamado estado intermediário. A gente vê uma riqueza de detalhes bastante grande aqui. Então nós veremos agora com mais profundidade sobre isso nos próximos slides, tá? Então vamos lá. Antes da ressurreição de Cristo, irmãos, antes de Cristo ressuscitar, o chamado estado intermediário ele tinha basicamente as seguintes características, tá? Primeiro, ocorre a chamada morte física, onde o corpo ele vai para onde? Ele vai para a sepultura. Tá? E esse destino do corpo ele é o mesmo aí, tanto para salvos quanto para ímpios, não tem diferença entre os dois. Já com relação à alma e ao espírito, aí começam a existir diferenças entre os salvos e os ímpios no que se refere ao seu estado intermediário. Tá? Então os salvos eles vão para o paraíso, também chamado de seio de Abraão, e eles permanecem ali até a chamada primeira ressurreição. Os irmãos se recordam que nós vimos na introdução sobre a primeira e a segunda ressurreição. Então os salvos eles ficam ali no seio de Abraão até a primeira ressurreição. E a Bíblia diz, nos versículos que nós lemos, lá em Lucas 16, que os salvos eles são levados até o seio de Abraão por anjos. Tá? Então nós temos aqui, olha, o corpo ele fica sepultado e os salvos eles vão
para o seio de Abraão, ou para o paraíso. Tá? Já os ímpios, eles vão para outro local. Os ímpios eles vão para o inferno, né, chamado também de Hades. E eles vão permanecer no inferno até a chamada segunda ressurreição. Então os salvos eles estão aqui no seio de Abraão, no paraíso, né, os que já morreram. Os que não morreram ainda, quando morrerem, vão para lá, os salvos. E os ímpios, os que já morreram estão no inferno, e os que morrerem irão para lá também. Os salvos ficarão aqui, no seio de Abraão, ou no paraíso, até a primeira ressurreição, e os ímpios ficarão no inferno até a segunda ressurreição. Mais para frente nós vamos detalhar melhor sobre essas ressurreições, né, quando elas vão ocorrer, o que vai acontecer depois delas. Não se preocupem com isso agora. O importante aqui é entender o que ocorre logo após a morte. Tá? Logo após a morte. Vamos lá então. Antes, os irmãos podem reparar aqui pelo desenho que antes da ressurreição de Cristo, tanto o seio de Abraão quanto o inferno, olha só aqui, ó, tanto o seio de Abraão quanto o inferno, os dois ficavam nas profundezas da terra. Né? Aqui está representando a terra, né, que tem uma grama, eles estão abaixo, tá? Mas é bem nas profundezas da terra, a Bíblia diz. Só que os dois, a Bíblia nos diz nos versículos que foram lidos, que eles são separados por um abismo intransponível. O que é um abismo intransponível? É um abismo que você não consegue transpor de um lado para outro, você não consegue passar de um lado para outro, ou seja, quem está aqui no paraíso não pode passar para o lado do inferno, e quem está no inferno não pode passar para o lado do paraíso. Tá? Então não existia naquela época, né, porque a gente vai ver que hoje o cenário não é mais esse, não existia a possibilidade de se passar de um lado para outro devido a esse abismo. Tá? E aqui uma curiosidade, alguns entendem que o seio de Abraão ele ficava numa posição um pouquinho mais alta em relação ao inferno, devido ao fato da Bíblia mencionar nos versículos que nós lemos, né, que o rico, quando ele dialogou com Abraão, ele teve que levantar os olhos. Enfim, o que se sabe aí é que ambos ficavam nas profundezas da terra. Aqui eu representei como ele sendo um pouquinho mais alto em relação ao nível do inferno. Então, irmãos, antes da ressurreição de Cristo, esses eram os locais do chamado estado intermediário dos mortos, ou seja, o estado em que os mortos ficavam antes da ressurreição de Cristo. Por que eu estou frisando isso? Porque nós vamos ver agora que depois da ressurreição de Cristo, algumas coisas mudaram em relação a isso aqui. Então nós vamos estar vendo isso a partir de agora. Tá? Então essa era a situação antes da ressurreição de Cristo. Agora, após a ressurreição de Cristo, como nós comentamos, né, ocorreu uma mudança. Olha o que nos diz a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 8. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Bom, vamos entender agora, irmãos, quais foram as diferenças, né? O que mudou após a ressurreição de Cristo. Então vamos lá. Basicamente, o destino do corpo ele continua sendo o mesmo, ou seja, o corpo ele vai para a sepultura após ocorrer a morte física. Tá? A alma e o espírito dos ímpios continua indo para o inferno, continua indo para o Hades. Tá representado aqui também, está aqui embaixo, continua embaixo da terra. E os salvos, eles continuam também indo para o paraíso. Porém, aqui entra a diferença, irmãos. Após a ressurreição de Cristo, o paraíso ele foi transferido. Tá? Ele foi transferido. Os irmãos se recordam no slide anterior que o paraíso, o seio de Abraão, ele ficava aqui nas profundezas da terra também, separado do inferno por um abismo intransponível. Agora não, agora ele foi transferido. Transferido para onde? Para o terceiro céu. Os irmãos se recordam que na introdução nós falamos sobre o primeiro, segundo e terceiro céu. Terceiro céu que é o céu dos céus, que é onde está o trono de Deus. Tá? Então, o seio de Abraão, ou paraíso, ele foi transferido. Pois é, Jesus
ele levou para lá, conforme nós podemos ver aí em 2 Coríntios 12, de 2 a 4, onde Paulo ele fala sobre um arrebatamento até o terceiro céu e até o paraíso. Tá? E a Bíblia diz, né, está escrito aqui, 2 Coríntios 12, 2 a 4. Tá? E a Bíblia diz também que ele está localizado abaixo do trono. Isso a gente pode averiguar lá em Apocalipse, que está aqui também, capítulo 6, versículo 9, onde João diz que ele viu embaixo do trono as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus. Tá? E a Bíblia nos diz também, irmãos, em Provérbios, capítulo 15, versículo 24, para o sábio o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Então, nós vemos aqui nesse versículo que o paraíso ele está aonde? Olha aqui no desenho, em cima, e o inferno está embaixo. Então, irmãos, olha que coisa bacana. Nós concluímos com isso que a obra de Jesus, ela afetou não somente os vivos, mas também os mortos que dormiam no Senhor. Agora, para os ímpios, os irmãos percebem que não houve alteração nenhuma. Os mortos ímpios, eles continuarão no Hades em sofrimento consciente até o juízo do grande trono branco, que a gente vai ver mais para frente, que vai ocorrer logo após a segunda ressurreição. Tá? E vale lembrar também, irmãos, que no arrebatamento, os espíritos e as almas dos salvos que estão no paraíso, né, que estão lá no seio de Abraão, eles virão com Jesus e vão se unir aos seus corpos que foram sepultados, né, vão se unir aos seus corpos ressurretos e subirão glorificados com Cristo. Tá? Nós vimos isso aí quando a gente estudou sobre o arrebatamento. Enfim, irmãos, em resumo, o estado atual dos mortos ele é provisório, ele é temporário. Tá? Um dia ele vai findar, e a gente vai ver isso mais à frente. Então, para resumir, o que é o estado intermediário, né? Ou qual é, melhor dizendo, o estado intermediário, que a gente já sabe que o estado intermediário é aquele entre a morte e a ressurreição. Mas o estado intermediário dos salvos, né? O que é? É o paraíso. O estado intermediário dos salvos está aqui em cima. Ó. Paraíso, lá no terceiro céu, embaixo do trono. E o estado intermediário dos ímpios é o inferno. Lembrando que ele é intermediário porque vai existir um outro destino depois. Em suma, irmãos, a vida ela não termina na sepultura. Tem muita gente que acha que depois que morre acabou tudo. Ela não termina na sepultura. E uma outra coisa também, irmãos, antes de prosseguirmos, tem muitas pessoas, né, que não conhecem as Sagradas Escrituras que pensam que o diabo está no inferno. Eles aprenderam dessa forma. Só que como nós já estudamos nas videoaulas anteriores, nem ele, nem os demônios estão aqui no inferno. Eles não estão aqui. Nós estudamos em outras lições, em outras videoaulas, que eles estão aonde? Nas regiões celestiais. Tudo bem que nós sabemos que Miguel e seus anjos vão expulsá-los de lá e arremessá-los para a terra, mas atualmente eles estão lá. Então Satanás e seus demônios não estão no inferno. Okay? Então basicamente, irmãos, essa é a explicação sobre o chamado estado intermediário, ou o que acontece com a alma e com o espírito logo após a chamada morte física. E nós vimos que houve uma alteração nesse contexto em relação ao que era antes da ressurreição de Cristo e o que passou a ser após a ressurreição de Cristo. Tá? Então, basicamente, para resumir, estado intermediário é o estado entre a morte física e a ressurreição, ou seja, onde a alma e o espírito estão, os salvos no paraíso, seio de Abraão, e os ímpios no inferno, no Hades. E lembrando que tanto salvos quanto ímpios, eles estão conscientes. Nós vamos ver um pouco mais à frente isso aí também, quando nós formos refutar aí algumas teorias que existem acerca deste tema. Bom, irmãos, entendido efetivamente o que é o estado intermediário, tá? Nós vamos passar agora para o outro estado, né? Agora não é mais intermediário, mas é o estado final. É o destino final dos mortos, que é o tema, né, o título está aqui em cima, ó, da lição de hoje.
Vamos lá. Na introdução, nós vimos que após a morte nós temos a ressurreição e que entre as duas, entre a morte e a ressurreição, nós temos o chamado estado intermediário. E depois da ressurreição, nós temos a eternidade. Tá aqui, ó, depois da ressurreição, nós temos a eternidade. Então, apenas para relembrar, irmãos, como nós vimos em videoaulas anteriores, entre a ressurreição e a eternidade existirão o quê? Existirão julgamentos. Tá? Existirão julgamentos. Sendo que os salvos, eles vão para onde? Eles vão para o tribunal de Cristo, para serem julgados, mas não para condenação ou para absolvição, mas sim para recompensa pelos seus serviços prestados, ou seja, para receber os chamados galardões. Já os ímpios, eles vão ser julgados no juízo do grande trono branco para serem condenados. Tá? Então, da mesma forma que entre a morte e a ressurreição existe o chamado estado intermediário, entre a ressurreição e a eternidade existem aí os julgamentos. Tá? Nós já falamos sobre isso em aulas anteriores. Bom, vamos lá. Vamos ver aqui algumas diferenças, tá, entre os salvos e os ímpios no que se refere ao seu destino final, ou seja, no que se refere à eternidade. Tá? Então, primeiro, os salvos, eles participarão aí da primeira ressurreição. Os irmãos recordam que a gente falou que a primeira ressurreição ela é para os salvos, tendo Cristo como as primícias e depois os salvos em Cristo Jesus. Lembrando novamente que ela vai ocorrer em 3 momentos diferentes, como nós vimos aí na introdução. Tá? Porém, todos os 3 momentos vão ocorrer antes do milênio. Tá? Vão ocorrer antes do milênio. Vai ocorrer quando? Instantes antes do arrebatamento, vai ocorrer no meio da tribulação e vai ocorrer no final da tribulação antes do milênio. E conforme a Bíblia nos diz também, irmãos, em Romanos 8:11, quem vai ressuscitar os salvos é o Espírito Santo. Os irmãos podem estar conferindo isso na Bíblia depois, Romanos 8:11. Tá? No caso dos ímpios, eles não participarão da primeira ressurreição. Eles vão participar da segunda ressurreição, que vai acontecer quando? Logo após o milênio, um pouco antes do juízo do chamado Grande Trono Branco. Tá? Então nós temos aí um intervalo de tempo bastante razoável entre a primeira e a segunda ressurreição. Tá? A gente tem aí uma diferença de pelo menos 1000 anos. Tá? Se for falar daqueles que forem arrebatados, a gente está falando de 1007 anos. Mas como a gente sabe que tem alguns salvos que serão ressurretos aí no meio da tribulação e outros no final, a gente diz aí que tem no mínimo 1000 anos de espaço de tempo entre eles. Tá? Os salvos, eles vão para onde? Depois de serem ressurretos, depois de serem ressuscitados. Eles vão para a Nova Jerusalém. Nós já estudamos sobre a Nova Jerusalém. A gente estudou brevemente sobre a Nova Jerusalém quando nós falamos sobre o reino milenial de Cristo, e nós repetimos esse estudo, mas com um aprofundamento, um nível de aprofundamento maior, quando nós falamos sobre os novos céus e nova terra, que foi a lição anterior, que foi a lição de número 12. Mas enfim, os salvos, eles vão para lá, para Nova Jerusalém. Já os ímpios vão para onde? Os ímpios vão ser lançados após o juízo do trono branco no lago de fogo e enxofre. Né? E tanto salvos quanto ímpios, eles não vão estar sozinhos nesse destino final. Tá? Os salvos, eles vão ter a companhia de quem? Do Pai, do Filho, do Espírito Santo e também dos anjos do céu. Já os ímpios, eles também terão a companhia da chamada Trindade Satânica. Se os irmãos assistiram aí todas as videoaulas, os irmãos vão se recordar que em uma das videoaulas nós falamos sobre a Trindade Satânica, né, que ela é composta aí por Satanás, pelo Anticristo e pelo falso profeta. Né? Então, os ímpios, eles estarão acompanhados aí do Satanás, Anticristo, falso profeta e também dos demônios. Lembrando que a gente está falando de destino final, ou seja, a gente está falando sobre eternidade, a gente está falando sobre algo que não vai se findar. Significa que essa companhia vai ser eterna. Tá? Esse tormento para os ímpios e esta maravilha para os salvos vai ser eterno. Vai ser eterno. Ou seja, irmãos, é um ponto importante, tá? A morte eterna, ou a segunda morte, ela não é o final de existência.
Tá? Tem uma teoria que ela é defendida pela chamada doutrina do aniquilacionismo, que diz que, no caso específico dos ímpios, depois que eles são lançados no lago de fogo e enxofre, eles são destruídos e são aniquilados. Tá? Mas não é isso, não é o final da existência, como nós vimos anteriormente, quando nós lemos em Daniel 12:2 e Mateus 25:46, a gente concluiu que o tormento ele será eterno. Tá? Então isso joga por terra aí a doutrina chamada doutrina do aniquilacionismo. Tá? Então isso cai por terra. Vamos ver agora, irmãos, o que a Bíblia nos diz em Filipenses, livro de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: porque para mim o viver é Cristo e morrer é ganho. O viver é Cristo e morrer é ganho. Esse versículo, irmãos, ele nos leva a refletir sobre o posicionamento, vamos dizer assim, dos verdadeiros cristãos diante da morte. Tá? São muitas as pessoas que têm medo da morte. Uns porque não sabem o que vai acontecer depois que morrer, outros até sabem, mas não têm fé, outros são muito apegados com as coisas desse mundo, enfim, então temem a morte por causa disso. Mas o verdadeiro cristão, irmãos, ele sabe que a morte não é o fim, mas sim ele é o começo de uma nova e eterna vida junto com Jesus. Ou seja, o que parece perda, na verdade é um grande ganho. Melhor dizendo, é o maior de todos os ganhos. Tá? É uma perda muitas das vezes para quem fica, porque fica a saudade de quem partiu, né? De um ente querido, enfim. Mas para aquele que está partindo é um ganho. Agora, eu não estou dizendo aqui, irmãos, que os cristãos eles têm que ficar pedindo ou desejando a morte. Não é isso. Né? Nós temos uma missão a cumprir aqui nessa vida. Cada um de nós tem uma missão a cumprir. Então nós não devemos ficar desejando a morte. Mas nós também não podemos temer a morte. Nós não devemos desejá-la, mas nós também não podemos ter medo dela. Tá? Agora, para que a gente possa ter esse tipo de sentimento no nosso coração, é necessário que a gente tenha convicção da nossa salvação em Cristo Jesus. Tá? Enfim, a nossa vida, irmãos, ela está nas mãos do Senhor. A gente sempre diz isso, né? Toma minha vida em tuas mãos, Senhor. Nossa vida está nas mãos dele. E quando aprouver a Deus que sejamos recolhidos dessa terra, será o que? Para nós, será a realização da nossa esperança. A esperança de estar com Cristo Jesus. Tá? Então, como está aí na tela que os irmãos estão vendo, a morte para o verdadeiro cristão não é o fim, mas o começo de uma vida eterna com Cristo. Bom, entendido então, irmãos, o destino final dos mortos, né? Os salvos, Nova Jerusalém, né? Vai ter novos céus, nova terra, vão estar na Nova Jerusalém, na Jerusalém Celestial, na Santa Cidade, e os ímpios serão lançados, serão atirados no lago de fogo e enxofre. Entendido também que os salvos terão a companhia do Pai, Filho e Espírito Santo e dos anjos, e os ímpios terão a companhia de Satanás, Anticristo, falso profeta e seus demônios. Né? Então esse é o destino final. Agora eu quero mostrar para os irmãos um diagrama que vai resumir bem tudo o que nós dissemos até agora. Não somente os eventos, mas posicionando cada um deles nos blocos que nós vimos na introdução. Tá? Então, aqui nós temos a sequência dos estágios que nós comentamos até aqui. Né? Os irmãos se recordam, tá vendo? A primeira morte física está aqui nesse bloco verde. Depois nós temos o estado intermediário nesse bloco acinzentado. Depois temos a ressurreição nesse bloco aqui meio laranjinha. E a eternidade nesse bloco azul claro. Lembrando, irmãos, que apesar de não estar representado aqui, mas os irmãos se recordam que entre a ressurreição aqui, ó, e a eternidade, neste ponto aqui, ó, que divide os dois, nós teremos os julgamentos, tá? O tribunal de Cristo para os salvos e o grande trono branco para os ímpios. Tá? Então existe o julgamento aí que está entre a ressurreição e a eternidade. Tá? Então vamos lá. Posicionando em cada um desses blocos o que vai acontecer. Então primeiro, na morte física, o corpo vai para sepultura. Tá? Nós já falamos sobre isso. A alma e o espírito
depois que o corpo for depois que a pessoa morre, né, o corpo vai para a sepultura, a alma e o espírito entram no chamado estado intermediário. Ela está aqui embaixo, tá? O estado intermediário, sendo que os salvos vão para o paraíso, como nós vimos em Provérbios 15, 24, o paraíso que fica em cima, tá? Porque depois que Jesus ressuscitou, o paraíso deixou de ser embaixo, nas profundezas da terra, e passou a ser em cima, no terceiro céu, embaixo do trono. Tá? E os ímpios, eles vão para o inferno, que fica embaixo também, conforme Provérbios 15, 24. Fica embaixo nas profundezas da terra. Então eles passam, né, uma vez que morreu, tá aqui, ó, passa-se para o estado intermediário. Tá? Depois ocorre a ressurreição, sendo aí a primeira ressurreição para os salvos, tá? E a segunda ressurreição para os ímpios. Lembrando que a primeira ressurreição abrangerá todos os mortos salvos desde o Antigo Testamento até o momento do arrebatamento. Os salvos que estiverem vivos no momento do arrebatamento também, que não tiverem morrido, né, que estiverem vivos, também vão estar nessa primeira ressurreição. As testemunhas escatológicas, os mártires da grande tribulação, enfim, essa é a primeira ressurreição. Já a segunda ressurreição, olha, está aqui embaixo, né, ela abrangerá o quê? Ela abrangerá quem? Todos os ímpios desde o Antigo Testamento, ou seja, todos os que morreram sem salvação. E lembrando também que essas ressurreições elas acontecerão em momentos diferentes, tá? Sendo que a primeira vai acontecer naqueles 3 momentos que a gente comentou, né? Todos eles acontecendo antes do milênio, e a segunda vai acontecer após o milênio, um pouco antes do juízo do grande trono branco. Tá? Então, morreu fisicamente, alma e espírito passam para o estado intermediário, depois virá o processo de ressurreição, sendo a primeira para os salvos, a segunda para os ímpios, acontecendo em momentos diferentes, e a partir daí segue-se para a eternidade, ou seja, o destino final dos mortos, sendo que os salvos eles vão para Nova Jerusalém, como nós vimos em lições anteriores, e os ímpios vão para onde? Os ímpios serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde já estarão lá Satanás, o anticristo, o falso profeta e todos os demônios. Tá? Então, com isso, os salvos terão definitivamente e finalmente a vida eterna, e os ímpios terão o tormento eterno. Enfim, irmãos, esse quadro ele ilustra de uma forma resumida o que nós aprendemos até aqui, desde a morte física até a eternidade, né, até o destino final, passando aí pelo estado intermediário, pela ressurreição, lembrando que aqui no meio tem os julgamentos, tá? Tem o trono branco aí para julgar os salvos, lembrando que não é julgamento para salvação e para condenação, mas sim para premiação, para recompensar por serviços prestados, para galardoar, e tem também aí num espaço bem maior de tempo, quando ocorrer a segunda ressurreição, vai ter o juízo do grande trono branco, que é um juízo para condenação. Então, a partir daí, vence a eternidade. Então, alma dos salvos e espírito, paraíso. Daí segue-se a primeira ressurreição e depois a vida eterna na Nova Jerusalém. Aí depois tem o caso dos ímpios. Morreu, vai para o inferno, fica no estado intermediário até a segunda ressurreição e daí vai para o tormento eterno no lago de fogo e enxofre. Enfim, tem a ilustração de forma resumida do que apresentamos até aqui. Agora, irmãos, nós vamos comentar sobre algumas teorias e algumas heresias, né, que existem no que se refere à morte. Tá? E não só comentar sobre as teorias e heresias, mas também, e mais importante do que isso, as refutações bíblicas para isso. Então vamos lá. Aqui eu coloquei 4, né, para a gente analisar. Primeiro a teoria do purgatório, da reencarnação, do chamado estado inconsciente da alma, ou alguns chamam de sono da alma, e da invocação de mortos. Então vamos lá. Primeiramente aqui, ó, esse primeiro bloco, purgatório. A doutrina católica, irmãos, defende a existência do chamado purgatório. Tá? Para entender bem o que é isso, basta saber o que significa a palavra purgar. Purgar significa purificar. Então,
eles defendem que após a pessoa morrer, antes dela ir para o céu, ela tem que atingir um estado de perfeição. E para isso, a alma tem que ir até o purgatório e ela vai ficar lá até ser purificada. E o tempo que ela vai ficar lá vai depender, vamos dizer assim, da quantidade de impurezas que tenha que tirar dela. Tá? Agora vamos ver o que a Bíblia nos diz em Hebreus 9, 27 e em Lucas 23, 42 e 43. Diz assim a palavra do Senhor. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. E disse a Jesus, agora Lucas 23, 42 e 43. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, nós vemos aqui que a Bíblia ela é clara em afirmar que após a morte segue-se o juízo. Segue-se o juízo. A Bíblia não fala de nenhum evento entre a morte e o juízo. Se houvesse ou se existisse purgatório, irmãos, Jesus ele não teria dito, como nós vimos aqui em Lucas 23, 42 e 43, Jesus ele não teria dito ao ladrão na cruz que naquele mesmo dia ele estaria com Jesus no paraíso. Pensem bem, irmãos. Nós entendemos que pelo fato dele ser um ladrão, dele ter sido um ladrão, melhor dizendo, com certeza ele não estava no estado de perfeição. E por isso, segundo essa doutrina do purgatório, ele teria que ir até o purgatório e não direto ao paraíso com Jesus. Então, pela teoria deles, Jesus só pode ter mentido aqui. Mas enfim, nós sabemos que Jesus não mente, porque a mentira é do diabo, a Bíblia ela é inerrante, então nós concluímos com isso que a teoria ou a doutrina do purgatório ela não tem respaldo bíblico, ela não possui respaldo bíblico, ok? Aí depois nós temos a chamada reencarnação, está no segundo bloquinho vermelho aqui, ó, reencarnação. Aqui, irmãos, os espíritas, eles defendem que a pessoa, quando ela morre, ela reencarna, ou seja, a alma volta à vida, né, por inúmeras vezes, quantas vezes for necessário, até ela pagar por todos os pecados que ela cometeu aí em outras vidas, podendo inclusive não reencarnar como pessoas, mas como animais, como plantas, enfim. Aqui, irmãos, a mesma passagem de Hebreus 9, 27, que diz, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, já joga por terra completamente essa teoria da reencarnação. Por quê? Você está dizendo que vai morrer uma vez só, e a reencarnação diz que ele reencarna várias vezes? Ora, se a pessoa morreu, ela reencarnou, voltou à vida. Aí ela tem que morrer de novo para reencarnar de novo, morrer e reencarnar. E a Bíblia está dizendo aqui de forma muito clara que é ordenado morrer uma vez. Não tem a possibilidade de morrer de novo. Então essa teoria, essa doutrina, melhor dizendo, da reencarnação, ela também não possui respaldo bíblico. Tá? Depois nós temos aqui ó, o terceiro bloquinho. Estado inconsciente da alma, ou alguns chamam aí de sono da alma. Tá? Os adventistas eles defendem a doutrina de que quando um salvo morre, a alma adormece e ela fica inconsciente. Tá? Ela fica inconsciente. Se nós analisarmos o Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 16, versículo 23 e 24, nós já lemos lá atrás, mas vamos ler novamente só para contextualizar sobre esse tema da inconsciência da alma. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. O que está dizendo aqui para a gente, irmãos? Aqui nós vemos claramente que o rico ele conversou com Abraão e Abraão conversou com o rico. Como é que você pode conversar com alguém se você estiver inconsciente? Então nós concluímos que o rico e Abraão eles estavam totalmente conscientes e não inconscientes. Tá? Então, o que também joga por terra essa
doutrina, essa teoria da inconsciência ou do sono da alma. E por último aqui nós veremos também o quarto bloquinho que está falando sobre invocação de mortos. Aqui, irmãos, tanto espíritas quanto pessoas adeptas de religiões, vamos chamar assim, afro-brasileiras, elas defendem que os espíritos dos mortos eles podem ser invocados. Né? Eles podem ser invocados, alguns defendem que eles podem encarnar em pessoas e ainda podem se comunicar com os vivos. Tá? Olha o que a Bíblia nos diz em Apocalipse 1,18. E o que vive? E fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Irmãos, Jesus tem a chave da morte. Jesus tem a chave do Hades. Ninguém pode voltar para falar com os vivos. Qualquer fantasma, qualquer alma que possa aparecer, né, nesse contexto, trata-se de algo diabólico, porque ninguém sai do Hades. A chave ela está com Jesus. Nós temos que nos lembrar que o inimigo ele é imitador. Ele é imitador. Ou seja, para ele é muito fácil e simples ele imitar alguém que já morreu, ele imitar a voz da pessoa, ele imitar a forma de escrever e de pronunciar, pronunciar fatos, né, acerca dos parentes daquele que já morreu. É muito fácil para fazer isso. Tá? Então, esta teoria também não possui respaldo bíblico. Alguns citam a passagem que Saul foi falar com a feiticeira de Endor e que ela invocou e que ali apareceu o profeta Samuel. Na verdade, isso é um erro de interpretação bíblica, tá, irmãos? Existem muitas refutações em relação a isso. Primeiro, a Bíblia diz que a feiticeira viu que era Samuel, mas não diz que era ele. Segundo, a Bíblia ela não se contradiz. Né? A Bíblia diz: não invocará para ti os mortos. E o terceiro ponto, Samuel, como um profeta, um sacerdote, um juiz, homem de Deus, ele não mentiria. E a Bíblia diz que aquele espírito que apareceu disse para Saul que o inimigo o mataria na guerra. E os irmãos sabem, lendo a Bíblia, que Saul, ninguém matou Saul, Saul se matou. Então aquilo que foi proferido por ele foi uma mentira. Né? Enfim, outros falam sobre morto conversar com vivo, usam como tentar embasar isso aí pela Bíblia, falando sobre aquele episódio em que Jesus ele conversou com Moisés e com Elias, né? Moisés representando a lei e Elias os profetas, mas a gente tem que se lembrar que naquele momento Jesus ele foi transfigurado. Então, Moisés e Elias não vieram falar com quem estava vivo, não. Jesus naquele momento ele estava com a deidade dele, pode-se assim dizer. Tá? Então, isso joga por terra também. E tudo isso tem a ver, né, tá aqui no título, com o estado intermediário, né, ou seja, o momento que os mortos estão. Enfim, vamos agora à nossa mensagem de conclusão. Todos estão destinados à eternidade. Quando eu digo todos, irmãos, é tanto salvos quanto ímpios, tanto crente quanto não crente, tanto obediente quanto não obediente. Todos estão destinados à eternidade. Para os salvos, a morte significa o final das lutas e o começo de uma vida eterna maravilhosa ao lado de Jesus. Porém, para os ímpios, a morte significa o início do desprezo e do tormento, separados eternamente de Deus, até porque é a segunda morte, separação eterna. Aí eu deixo aqui uma pergunta, né, para reflexão individual de cada um de nós. E você já decidiu onde quer passar a eternidade? Lembrando que é uma pergunta que não se trata de uma resposta somente verbal, tá? Mas uma resposta que é endossada através das minhas atitudes, através do meu testemunho de vida. É isso que nós temos que ter em mente. E por último, irmãos, nós falaremos aqui brevemente sobre o tema do próximo trimestre. Tá? Então,
No segundo trimestre de 2016, nós falaremos aí sobre o tema Maravilhosa Graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos. Tá? O comentarista desse segundo trimestre, boa parte dos irmãos já deve ter tido acesso aí a esse material. Tá? O comentarista é o pastor José Gonçalves, e eu tenho certeza absoluta de que será mais um trimestre abençoado e que nos edificará muito em nome de Jesus. Tá? E aí tem os títulos de cada uma das 13 lições. Então, próximo trimestre, Maravilhosa Graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos. Vai ser mais um trimestre que a gente chama de trimestre bíblico, né, que vai falar sobre um livro específico da Bíblia. O caso do trimestre que a gente está estudando, ele é um trimestre temático, ele fala de um tema, escatologia, que envolve vários livros da Bíblia. Enfim, irmãos, chegamos ao final, não somente de mais uma videoaula, né, mas também, pela misericórdia de Deus, chegamos ao final de mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe aos irmãos, e eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus.